Ela foi a mulher mais odiada da Bíblia. Acusada de ser manipuladora, assassina, idólatra. Mas será que Jezabel era realmente a vilã da história? Ou foi vítima de uma campanha de difamação que durou milênios? Hoje, eu vou te contar a versão que ninguém conta sobre a rainha mais controversa da história. E você vai ficar chocada com o que realmente aconteceu. E aí, mulheres? Eu sou Airstory Root e hoje nós vamos mergulhar na história mais polêmica que eu já apontei aqui no canal. É a história de Jezabel, a rainha que foi demonizada por séculos, mas que talvez tenha sido apenas uma mulher forte demais para sua época. Uma mulher que não se curvou diante de homens, que lutou por seus ideais e pagou o preço mais alto por isso. Prepara o coração, porque hoje nós vamos desconstruir mitos, questionar verdades absolutas e descobrir quem foi realmente essa mulher que até hoje tem seu nome associado ao mal. Nossa história começa há quase 3.000 anos, no reino de Sidom, no atual Líbano. Lá vivia uma princesa chamada Jezabel, que significa "Onde está o príncipe?", filha do rei Et-Baal. Jezabel não era uma menina qualquer. Ela foi criada numa cultura sofisticada, urbana, onde as mulheres tinham mais liberdade e poder. Sidom era uma potência comercial, rica, cosmopolita, muito diferente de Israel. E aqui está o primeiro ponto que ninguém conta. Jezabel foi educada para ser rainha. Ela sabia política, diplomacia, administração. Era uma mulher preparada para governar. Aos 16 anos, ela se casou com Acabe, rei de Israel, num casamento político para unir dois reinos. Mas imaginem o choque cultural. Ela, uma princesa acostumada com luxo e liberdade, chegando numa sociedade patriarcal e religiosa extremamente conservadora. Para Israel, Jezabel não era apenas uma rainha estrangeira. Ela era uma ameaça a tudo o que eles consideravam sagrado. Quando Jezabel chegou a Samaria, capital de Israel, ela trouxe junto 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, os deuses da terra natal dela. E aqui, muita gente não entende. Na antiguidade, isso era normal. Quando você se casava com alguém de outro reino, você respeitava os deuses deles também. Era diplomacia básica. Mas em Israel, isso foi visto como uma afronta direta ao Deus único. E Jezabel não se contentou em apenas praticar sua religião em privado. Ela construiu templos, patrocinou cultos, promoveu sua cultura. E sabe qual era o maior crime de Jezabel? Ela não se comportava como as mulheres israelitas esperavam. Ela participava ativamente das decisões políticas. Tinha opinião própria, não ficava quietinha no seu canto. Para uma sociedade onde mulher deveria ser submissa e invisível, Jezabel era um escândalo ambulante. Mas espera só você descobrir o que aconteceu quando ela entrou em conflito direto com o profeta mais poderoso de Israel. Foi uma guerra épica. Entra em cena Elias, o profeta mais famoso de Israel. E começou uma guerra ideológica entre ele e Jezabel, que dividiu o reino inteiro. Elias declarou que não choveria em Israel até segunda ordem, e realmente não choveu por 3 anos e 6 meses. O país estava em seca total, fome generalizada. E sabe quem levou a culpa? Jezabel. É por causa da rainha pagã que Deus está castigando Israel, diziam. Então, aconteceu o confronto mais épico da história. Elias desafiou os 450 profetas de Baal para uma batalha no Monte Carmelo. Cada um faria um sacrifício e pediria para o seu Deus mandar fogo do céu. Os profetas de Baal tentaram o dia inteiro, nada. Quando chegou a vez de Elias, ele molhou o altar com água e orou. Desceu fogo do céu e consumiu tudo. E sabe o que Elias fez depois? Mandou matar todos os 450 profetas de Baal. Todos. Foi um massacre. Imaginem Jezabel recebendo a notícia. Todos os seus sacerdotes, homens que ela protegia, seus conselheiros espirituais, mortos por ordem de Elias. E a reação dela? Ela mandou um recado para Elias: que os deuses me façam o que quiserem,
se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como fizeste a vida de cada um deles. Era uma declaração de guerra pessoal. Elias fugiu com medo de Jezabel. O profeta que enfrentou 450 homens sozinho fugiu de uma mulher. Isso mostra o quanto ela era temida e respeitada pelo seu poder. Mas a coisa mais controversa que Jezabel fez estava ainda por vir. E aqui, minha gente, é onde a história fica complicada. Havia um homem chamado Nabote, que tinha uma vinha ao lado do palácio real. Acabe queria comprar a vinha, mas Nabote se recusou. Era herança de família. Acabe ficou deprimido, deitou na cama e não queria nem comer. E Jezabel perguntou: "Por que estás tão triste?" Quando ele contou, ela disse: "Tu é que és rei de Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha." E aqui vem o ato que manchou para sempre o nome de Jezabel. Ela falsificou documentos com o selo real, subornou testemunhas falsas e armou para que Nabote fosse acusado de blasfêmia. Nabote foi apedrejado até a morte, seus filhos também foram mortos e Acabe tomou posse da vinha. Foi um assassinato premeditado, cruel, covarde, e foi isso que selou o destino de Jezabel. Elias apareceu na vinha de Nabote e profetizou a Acabe: "No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o teu sangue." E sobre Jezabel, ele disse algo ainda mais terrível: "Os cães comerão Jezabel junto aos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão." Era uma maldição absoluta. Na cultura da época, não ter sepultura digna era a pior desonra possível. Acabe morreu em batalha, e realmente os cães lamberam seu sangue quando lavaram sua carruagem. A profecia começou a se cumprir. Mas a parte mais chocante ainda estava por vir. O fim de Jezabel foi de uma violência que ainda hoje impressiona. 12 anos depois da morte de Acabe, um militar chamado Jeú foi ungido rei com uma missão específica: exterminar toda a família real e acabar com o culto a Baal. Jeú matou todos os filhos de Acabe, 70 príncipes. Depois, marchou para Jezreel, onde Jezabel estava vivendo como rainha-mãe. Quando Jezabel soube que Jeú estava chegando, ela fez algo que até hoje me impressiona. Ela se maquiou, penteou os cabelos, vestiu suas melhores roupas e se pôs à janela. Gente, ela sabia que ia morrer, mas escolheu morrer como rainha. Ela não se humilhou, não implorou por misericórdia, não tentou fugir. Ela enfrentou a morte com dignidade real. Quando Jeú chegou, ela gritou da janela: "Houve paz com Zinri, que matou seu senhor?" Era uma provocação. Ela estava comparando Jeú a outros assassinos de reis. Jeú gritou para os eunucos na janela: "Quem está comigo?" E eles jogaram Jezabel pela janela. Ela caiu e morreu na queda. Jeú pisoteou seu corpo com os cavalos e entrou para comer. Depois disse: "Vão sepultar essa maldita, porque afinal ela era filha de rei." Mas quando foram buscar o corpo, só encontraram o crânio, os pés e as palmas das mãos. O resto havia sido devorado pelos cães, exatamente como Elias profetizou. E agora, minha querida, chegamos à pergunta que não quer calar: Jezabel era realmente a vilã que pintaram ou foi vítima do seu tempo? Vamos aos fatos. Ela defendeu sua cultura e religião numa terra hostil. Participou ativamente da política numa época que isso era impensável para mulheres. Protegeu seus sacerdotes e seguidores. Enfrentou os homens mais poderosos do reino. Morreu com dignidade, como uma verdadeira rainha. Mas também promoveu religiões que Israel considerava abomináveis, mandou matar os profetas de Deus, orquestrou o assassinato de Nabote e sua família, usou o poder de forma corrupta e cruel. A verdade é que Jezabel era uma mulher complexa, produto do seu tempo e das circunstâncias. Ela foi uma rainha poderosa numa época em que mulheres não podiam ser poderosas, e talvez por isso mesmo tenha sido demonizada além do que merecia. Seu maior crime talvez tenha sido recusar-se a ser invisível numa sociedade que exigia isso das mulheres. E aí, o que vocês acham? Jezabel era vilã
ou uma mulher à frente do seu tempo que pagou caro por isso? Me conta nos comentários. Você acha que a história foi injusta com Jezabel? Será que ela seria vista de forma diferente se tivesse nascido em nossa época? E outra pergunta. Você já se sentiu julgada por ser forte demais ou independente demais? Como lidou com isso? Essa história nos faz pensar sobre como mulheres poderosas são retratadas até hoje, não é? Quantas Jezabels modernas existem por aí, sendo incompreendidas? Se essa reflexão mexeu com você, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu adoro trazer essas histórias que nos fazem questionar tudo. E me conta, que outra mulher histórica controversa você gostaria que eu trouxesse aqui? Tem muita história interessante para contar. Na próxima semana, vou contar a história de uma mulher que foi o oposto de Jezabel, humilde, obediente, mas que mudou os rumos da história através de sua fé. A história de Anabei, mãe do profeta Samuel. Até lá, lembrem-se, vocês têm o direito de serem fortes, de terem opinião, de ocuparem os seus espaços. Não deixem ninguém diminuir vocês. Um beijo no coração, rainhas.